E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Ralph Gomes, do canal Reativado, e hoje eu vou bater um papo rápido aqui sobre esse assunto do momento aí, né, que é a intervenção federal aqui no Rio de Janeiro, onde o presidente da República, né, sancionou aí, né, no caso, essa intervenção nos quartéis, né, para que os coronéis assumissem a parte de segurança pública. Os coronéis vão assumir as posições dos coronéis dos quartéis de polícia militar. Então, as pessoas estão comentando muito, né? Achando que isso é uma solução. Novamente, a gente tem aqui que falar nesse assunto de limitação de visão que muitas pessoas têm. Muitas pessoas estão achando que isso vai ser a solução. Isso nunca vai ser solução você enxugar gelo. Nunca vai ser solução você se utilizar, né, de manobras oportunistas, né, para tentar resolver um problema. Porque nós estamos num ano de eleição, nós sabemos muito bem que o senhor Temer, né, presidente do Brasil, tem uma baixa credibilidade em relação à opinião pública e é uma oportunidade interessante para ele se utilizar desse problema do Rio de Janeiro para promover essa intervenção aí, né, autorizar essa intervenção. E se a gente for pensar na questão do problema da criminalidade do Rio, o problema já vem, é um problema crônico, que já vem há muitos e muitos anos, né, décadas, mas obviamente a coisa vai piorando. Nós devemos lembrar que não é simplesmente substituindo um coronel de um batalhão por um coronel do exército que a coisa vai ser resolvida. Por quê? Porque ambos vão estar nos limites da lei, né? As suas ações vão estar dentro dos limites da lei. Então, a mesma impossibilidade que um coronel de polícia militar tem hoje, o coronel do exército vai ter. Não é questão de repressão, simplesmente. Aqui no Brasil a gente está sempre tentando enxugar gelo, está sempre tentando atacar, né, os sintomas sem se preocupar com as causas. É sempre questão de ataque, sempre questão de tentar resolver o problema, né, atacando os sintomas da doença e não a causa em si. Quando nós sabemos que a causa da criminalidade é muito mais profunda, simplesmente, do que alguns traficantes em favelas tentando controlar a cidade. Isso aí tem a ver com educação, tem a ver com oportunidade de emprego, tem a ver com várias situações diferentes. Inclusive com a questão demográfica, né, do crescimento demográfico. Porque né, nós temos um presidente aí, que esse presidente ele nem deveria estar no poder. Ele foi alvo de inúmeras acusações, né, e conseguiu, em processos rápidos, simplesmente se eximir dessas acusações, desses julgamentos. E a população também brasileira não exige, não tem capacidade de exigir, não é, que indivíduos com ficha suja ou indivíduos, não é, que estão no meio político e que não são dignos de estar, né, e que são envolvidos em inúmeras acusações. A população não exige que esses indivíduos sejam retirados, né, do governo. Então o presidente Temer nem era para estar mais no governo. Em qualquer país sério, a carreira política dele já teria acabado. Né? Mas aqui no Brasil, ele ainda se mantém no poder, né? E vai tentar se manter o quanto mais tempo for possível. Né? O governador Pezão também incompetente, foi incompetente no caso para gerir, né? Para fazer a gestão do Estado do Rio. Então, o que ocorre? O problema é a administração pública. Né? Os administradores não estão tendo interesse e também não estão tendo capacidade de administrar o Estado. E aí vem o presidente da República e faz essa manobra, né, que vai, com certeza, né, chamar a atenção do Brasil para o mundo. Né, a mídia já está empolvorosa, né, e não vai resolver problema nenhum. Porque, como eu já falei, você trocar um coronel militar
de polícia militar por um coronel de exército não vai adiantar nada. Vocês acham, né? Porque a polícia, na questão da polícia, não é uma questão de incompetência, não é uma questão de incapacidade e nem tão somente de corrupção. Mas a polícia militar, tanto quanto a polícia civil, quanto a polícia federal, elas fazem as suas atuações corretamente. Né? Elas cumprem os seus deveres. A polícia militar mata muito, a polícia militar prende muito. A polícia militar apreende muito material. Né? Muitos policiais militares estão morrendo. Não por incompetência, mas simplesmente porque cumprem a sua missão. Né? Os coronéis de polícia também fazem o que podem, né? Dentro dos seus limites, com armamentos precários, né? Com salários atrasados, e a coisa está funcionando. Agora, o problema é que, colocando o exército, né, para assumir as funções da polícia militar, é atribuir incompetência à polícia militar, quando na realidade essa incompetência não é da polícia militar e nem de polícia alguma, é do governo do Estado, né, que deveria estar gerenciando essa situação. Então, não existe nenhum governo interessado. Né? Eu vou fazer aqui uma pequena analogia. Né? Por exemplo, a questão do lixo. Né? Assim como a polícia trabalha com bandidos, né? Trabalha com meliantes, trabalha com esses indivíduos que estão à margem da sociedade, inimigos do Estado, inimigos da própria espécie humana. Né? São animais, não sei se pode se considerar, né, esses traficantes, esses indivíduos como pessoas. Não são pessoas, são animais. Então, esses indivíduos que vivem à margem da sociedade, eles são como se fosse lixo. Né? Quanto mais você prende, quanto mais você mata, mais surge. Parece que, né, o problema é como se fosse realmente o lixo na cidade. Né? Você vê o que os lixeiros fazem. Os lixeiros cuidam da cidade catando lixo. Entretanto, a mesma quantidade de lixo que eles retiram num dia, no dia seguinte, às vezes tem até mais lixo do que eles retiraram. Então é um círculo vicioso. Né? Por quê? Porque qual o problema do lixo? Né? O problema não é, você tem que catar lixo? Tem, claro, você tem que retirar o lixo que existe. Mas o problema é a causa. Quem é que causa o excesso de lixo? Né? Quem produz lixo é a população. E a população, sem educação, sem consciência ecológica, né? Sem uma consciência de economia, de produzir menos lixo, de consumir menos materiais, né? Consumir na medida do necessário, né? Sem desperdício, né? A consciência também de reciclagem, de separar o lixo. Tudo isso vem do quê? De educação. Tudo isso vem de uma cultura. Existem países de primeiro mundo onde você não vê lixo no chão. Não porque catem o lixo, né? Não porque as empresas de coleta urbana catem o lixo, mas simplesmente porque não se joga lixo nas ruas. Né? Então, tem que ter um trabalho de educação que não existe. Fazendo uma analogia com a questão da criminalidade, é bem parecido. Né? A causa da criminalidade ela está na própria população. Né? Na falta de educação, na falta de moral, na falta de ética, na falta de cultura. Isso tudo parte da escola. Né? Porque é na escola que o indivíduo adquire os valores. Né? Também a família. Então é um conjunto que faz parte de um ambiente todo cultural, né, que teria que ser mudado. E não existe preocupação com isso. Então eu costumo dizer, eu só vou acreditar num governo quando esse governo se preocupar com questões básicas como controle de natalidade. Esse lixo que surge o tempo todo, né, é em função, né, de um aumento demográfico constante. E a criminalidade é idêntica. A criminalidade é um lixo que surge em função do aumento demográfico, sem controle. Nós estamos sem controle de natalidade. As crianças estão iniciando sua vida sexual cada vez mais cedo. As meninas estão engravidando cada vez mais cedo. Então isso é muito complicado, isso teria que ser trabalhado. A religião não permite que se trabalhe a questão do controle de natalidade. Né? A religião não permite que se trabalhe a questão do aborto, que é uma questão também que tem a ver com o controle de natalidade. Então hoje o que vale é o crescei-vos e multiplicai-vos, sem limite, né? Sem controle. Né? Outra questão também que os governos não tocam é a questão da pena de morte, né? Que é uma questão de sobrevivência do Estado.
sobrevivência dos indivíduos, leis rigorosas. Outra questão também que se toca muito pouco é a questão da maioridade penal. Tem que se acabar com essa ideia, né, de que crime depende de idade, criminalização depende de idade. Né? Isso é um assunto que tinha que ser discutido, sim, mas a princípio, quem cometeu o crime tem que ser julgado, não pela sua idade, mas pela gravidade do crime que cometeu, tendo a idade que for. Né? Em alguns estados americanos, né, as crianças são julgadas como adultas. Uma criança, por exemplo, que comete um homicídio, ela é julgada como adulta. Então isso também teria que ser uma discussão a ser levantada. A mudança do nosso Código Penal. O que adianta você trazer exército para as ruas? Esse exército não está acima da lei, ele está limitado pelas questões legais. Então não tem diferença entre um soldado do exército e um policial militar. Ele vai ter a mesma limitação da lei. Né? Então isso é enxugar gelo. Então eu queria ter um papo aqui só porque é um assunto que está no momento. Eu sou aqui do Rio de Janeiro, eu não concordo com isso, eu acho isso aí um exagero, acho que não havia necessidade disso. Se o governador do estado é incompetente para gerir o estado, ele tem que ser retirado, né, e se colocar ou se eleger outro governador. É isso que tem que ser feito. A população tem que começar a exigir isso. Né? E no caso dessa intervenção, né, que a questão do Rio está realmente crítica, questão de criminalidade, teria que, se fosse o caso de intervenção militar federal no Rio, teria que ser substituído o governador em primeira instância, tinha que ser feito isso. Né? E o exército assumiria até que houvessem novas eleições. Mas a coisa do jeito que está sendo feita não é uma coisa séria, não é uma coisa que deva se levar a sério. Né? E essas questões todas que envolvem a causa da criminalidade do Rio, que são leis arcaicas, né? Porque a polícia trabalha, a polícia prende, mas as leis não seguram o indivíduo na cadeia. As cadeias estão sucateadas, não existe nenhum tipo, a legislação também não permite, né, que esses indivíduos trabalhem para pagar suas penas, não permite trabalho forçado, né, dá muitos direitos. Então é uma legislação arcaica que limita, né, o poder do Estado. Então isso tudo tinha que ser discutido. Então eu queria falar só aqui rapidamente sobre esse assunto, né, porque é um assunto aí que está todo mundo comentando e tal, e eu queria dar minha opinião. Então aguardo os comentários de vocês, né, aos que ainda não são inscritos, que gostarem do vídeo, gostarem do canal, por favor, se inscrevam e ativem o sininho, né? Ativem o sininho para receber os vídeos mais recentes. Então, um abraço a todos, estamos juntos pela propagação do conhecimento.